Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre o Teorema de Green. Esse vídeo foi produzido pelas alunas Amanda Silva de Santana, Janaína Ferreira Vieira de Oliveira e Tainete Santana Leal. Definição: esse teorema expressa uma integral curvilínea ao longo de uma curva fechada no plano como uma integral dupla sobre a região limitada pela curva, onde podemos ver que essa região limitada está expressa pela letra D. Também podemos observar que esta curva é expressa pela letra C, e aqui está o vetor. E esse vetor sempre vai em sentido anti-horário. Teorema: seja C uma curva fechada simples, suave por partes, orientada no sentido anti-horário, como eu expliquei, e R região fechada delimitada por C. Se o campo vetorial de F é igual a F1 e F2, sendo o campo vetorial contínuo com derivadas parciais de primeira ordem contínua em um domínio D que contém R, então a integral curvilínea da soma das funções de F1 mais F2 é igual à integral dupla da região D da derivada parcial de F2 em relação a x menos a derivada parcial de F1 em relação a y. Exemplo 1. Seja T o quadrado de vértices de 0, 0, 2, 0, 2, 2 e 0, 2, como vocês podem ver no gráfico. Seja F o campo vetorial dado por y² Aplicando, então, ao Teorema de Green, pela fórmula desse teorema, obtemos. Achamos esses limites de integração, só antes de resolver as integrais, achamos esses limites de integração pelos vértices do quadrado, que vai do intervalo de 0 a 2. A integral de 0 a 2 da integral de 0 a 2 da derivada parcial de F2 em relação a x, que é 1, menos a derivada parcial de F2 em relação a y, que é 2y. Resolvendo a integral interna, temos y, que é a integral de 1, e y², que é a integral de 2y. Substituindo nos intervalos de 0 a 2, obtemos que é 2 menos 4. Colocando esse menos 2 para fora, por ser ela uma constante, resolvemos então a integral externa. Temos então que a integral de dx, que é x, fazendo como anteriormente, substituindo nos intervalos de 0 a 2, achamos 2. Então, fazendo menos 2, que é a constante da integral interna, vezes 2, obtemos o valor de menos 4. Cálculo de área de uma elipse. Usando o Teorema de Green, podemos expressar a área de uma região plana R com uma integral curvilínea ao longo do seu contorno. Bom, seja R e C, como no Teorema de Green, seja o vetor F é igual a x na direção J e vetor G é igual a menos y na direção I, os campos vetoriais F e G são contínuos com derivadas parciais contínuas em R2. Aplicando ao campo vetorial F, obtemos integral curvilínea na derivada x em relação a y é igual à integral dupla dx dy. Da mesma forma, aplicando ao campo vetorial G, vem integral curvilínea da derivada menos y em relação a y é igual à integral dupla dx dy. Portanto, se denotarmos por A a área de R, temos A é igual à integral curvilínea da derivada x em relação a y, ou A é igual à integral curvilínea da derivada menos y em relação a y. Combinando, obtemos uma terceira fórmula para a área de R, dada por A é igual a 1 sobre 2 integral curvilínea da derivada x em relação a y menos derivada y em relação a x. Exemplo 2. Vamos calcular a área delimitada pela elipse x² sobre 4
mais y² sobre 9 é igual a 1. Então, para fazer, tem que parametrizar. E para parametrizar, deve fazer xt é igual a a vezes cosseno de t, yt é igual a a vezes seno de t. Parametrizando, fica. Quem é xt? Então, é a raiz de 4. Quem é 2? E quem é yt? É a raiz de 9, que é 3. Botando esses valores em x e y, fica. A equação vetorial em t é igual a 2 cosseno de t, 3 seno de t, no intervalo de 0 a 2π. Então, utilizando a primeira fórmula, a integral curvilínea de x em relação a y, temos integral no intervalo de 0 a 2π, 2 cosseno de t vezes 3 cosseno de t. Observa que derivou o y, por isso fica 2 cosseno de t vezes 3 cosseno de t dt. Multiplicando, fica 2 vezes 3, 6. Então, já pondo o 6 para fora, fica 6 na integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado de t dt. Assim, fica a integral de 0 a 2π na derivada. Cosseno ao quadrado é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Botando o 2 para fora, fica 6 sobre 2 na integral de 1 mais cosseno de 2θ dθ. Dividindo o 6 sobre 2, fica 3. Separando, fica 3 integral dθ mais integral cosseno de 2θ dθ. Assim, pega o cosseno de 2θ, integra aplicando uma substituição que fica integral cosseno de 2θ, u é igual a 2θ, du é igual a 2 dθ. Assim fica du sobre 2 é igual a 2θ. Então, integral de cosseno de 2θ dθ é igual a integral cosseno de u du sobre 2. 1 sobre 2 vai para fora, que fica 1 sobre 2 integral de cosseno de u du. Finalizando, fica 1 sobre 2 seno de 2θ. Depois de integrar, traz para cá, que fica 3θ mais 1 sobre 2 seno de 2θ no intervalo de 0 a 2π. Aplicando os valores no lugar de θ, fica 3 que multiplica 2π mais 1 sobre 2 seno de 4π menos 0 mais 1 sobre 2 seno de 0. Assim, fica 3 que multiplica 2π mais 0 menos 0. Então, fica 3 que multiplica 2π, que é igual a 6π, unidade de área. Referência bibliográfica. Foi do livro Cálculo B, Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilínea e de superfície. Também o Cálculo C, Funções vetoriais, integrais